Cara, não tem pouca gente envolvida não, tá? Há mais de um ano aqui já falei que tem quase todos os times do Brasil tem 2 jogadores, um jogador investigado pelo menos. Alguns já foram, já passou, já vimos que não tem nada ou não conseguimos prova. Outros, os clubes foram avisados e eu mesmo avisei 2 clubes assim, informalmente em conversa, falei, tô sabendo que tem um jogador teu. O cara falou, ouvi falar quem que é? É fulano mesmo que me falaram e tal. E aí você vende o jogador, do nada, se você achar que ele tem alguma culpa. Se você vê que o cara é inocente, você banca o cara e mantém o cara. E você percebe que tem alguma coisa. Meu irmão, isso tá acontecendo há mais de um ano. Nos bastidores isso tá quente pra caralho. Só que combinou-se de alguma maneira o seguinte, só vamos botar o nome do cara e vamos pra dentro se a gente tiver um batom na cueca do caralho. Porque senão a gente vai acabar quebrando a reputação de um monte de gente e de um monte de clube e descredibilizando o futebol por causa de alguns indivíduos. E você não pode fazer isso. Você tem que punir os indivíduos, é o que eu sempre defendo. Bata no CPF do cara. Então, cara, você tem essa situação com o Bruno Henrique, onde várias casas de apostas pegaram uma movimentação muito suspeita. Ele tá numa situação bem difícil. E aí vem a consequência disso, que é outro caso que eu queria tocar, porque é muito chato, cara, é muito errado. Que é o seguinte, então as casas de apostas estão fudendo o futebol. Não, cara, já expliquei aqui que não é o caso. O segundo caso, são alguns flamenguistas, influenciadores, até amigos meus, pessoas que eu gosto e respeito, tentando induzir o público a acreditar que isso é uma armação futebolística. Ou seja, o Atlético Mineiro, que é patrocinado pela Betano. Cara, não foi a Betano que fez denúncia nenhuma. A Betano é uma das casas que confirmou, que aconteceu em várias. Então, se um jogador eventualmente faz isso, eu não vou dizer o nome especificamente do Bruno Henrique neste caso, porque não é comprovado, né? Ele tem direito à defesa. Se o jogador faz isso, ele está roubando a casa de aposta e o seu clube. O seu senso moral é menor do que você... Peraí. Teu senso clubístico é menor que o seu senso moral? Ou seja, você prefere que esteja acima de tudo engrandecer o meu clube e dizer que estão armando um complô se eventualmente eu perder uma final, um jogo, do que falar, não, peraí, eu preciso preservar o meu clube. Se um jogador fez isso contra o meu clube, ele roubou o meu clube. Não só financeiramente, né? Ele teria forjado uma situação num jogo para benefício de terceiros. E que isso prejudica o clube. Então, peraí, você prefere não defender o clube nesse caso para defender o clube numa partida? Gente, pelo amor de Deus. Os jogadores que fazem isso, eles estão lesando o seu clube. Seja ele qual for. Nós temos que ser absolutamente a favor dessas investigações. E de que essas coisas vão até o final. E não falar, não, olha só, isso aí é coisa do Galo contra o Flamengo. Pelo amor de Deus. Isso é uma insanidade. Além de tudo, é uma insinuação vazia, baseada em porra nenhuma, sem prova de nada, que só gera mais desconfiança, só gera mais problema. Caraca, não faz sentido, gente. Eu tô vendo isso o dia inteiro aqui no meu grupo de WhatsApp, nego mandando, assim, mas a Betano tá com o Galo. Gente, a Betano é uma casa séria. A Betano é uma das casas que levantou os dados. E ela não tá falando o que ela acha, ela mostrou os dados. Ela deu aqui o CPF, quem apostou, onde apostou. Ela não criou isso. Agora, acreditar que isso é um complô contra o Flamengo, depois de ter jogador do Santos que rodou, jogador investigado tudo quanto é clube, o texto ter falado lá as coisas que ele falou sem prova e ter se ferrado também. Cara, nós estamos no meio de um bololô grandioso, de um problema sério e grande. Não é o momento da gente pensar no clube. Primeiro a gente salva o futebol brasileiro. Porque o seu clube ele é parte dele, tá? O futebol brasileiro não... O futebol brasileiro bem, o seu clube melhora. O futebol brasileiro mal, o seu clube piora. Não tem como ser o contrário. Não tem como o seu clube sair do futebol brasileiro e fazer alguma coisa boa sozinho. A gente salva o futebol brasileiro, tenta evitar ao máximo que isso aconteça, e aí depois você defende seu clube. Mas, porra, querer jogar um monte de insinuação em cima de uma coisa palpável que tá sendo colocada ali, falando, tá aqui, é isso aqui, Eu tô dando os dados pra você que isso aqui aconteceu. Né? Não tô dizendo que foi, mas eu tô te dando todas as evidências de que você tem um motivo pra investigar. Pô, cara, a gente tem que estar do lado certo, né? E o lado certo aqui não tá muito difícil de saber qual é. Vamos sempre apoiar que seja investigado e que as coisas sejam esclarecidas. Não é tão difícil assim, né? O atacante Bruno Henrique é suspeito de uma investigação da Polícia Federal de levar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. Essa é a notícia. E essa investigação, essa ação policial, essa operação policial foi deflagrada na manhã de terça-feira. 50 agentes da Polícia Federal fizeram essas ações em 5 cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, além de outras 4 cidades de Minas Gerais. São elas as cidades de Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Então, 50 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, não teve nenhum mandado de prisão, ninguém foi preso
por causa disso nessas ações, mas foram cumpridos, foram executados mandados de busca e apreensão, que é a polícia ir buscar computador, celular, eventualmente e-mails, mensagens, qualquer coisa que ajude na investigação. E do que o Bruno Henrique é suspeito? Não só o Bruno Henrique, mas também são suspeitos, além do Bruno Henrique, alguns parentes dele. O irmão do jogador, chamado Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada dele, chamada Ludmila Araújo Lima, e uma prima chamada de Poliana Esther Nunes Cardoso. Esses são suspeitos junto com o Bruno Henrique. E do que se trata a investigação? A investigação diz que no jogo Flamengo e Santos, que o Santos venceu o Flamengo por 2-1, no 1º de novembro do ano passado, de 2023, o jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília, o Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de forma intencional para tornar vencedoras apostas esportivas feitas em 3 casas de apostas diferentes, com o objetivo específico ou com o mercado específico de Bruno Henrique levar um cartão nesse jogo. Quem viu o vídeo, eu não posso colocar a imagem aqui, mas o vídeo está fartamente rodando pela internet, do lance que ele leva o cartão. Tem lá no GE, no Globoesporte.com, que foi quem trouxe as informações desse caso. E ali dá pra gente ver claramente o Soteldo com a bola na linha de fundo, depois de um escanteio, e aí o Santos já estava vencendo, eram 50 minutos do segundo tempo, e aí o Soteldo fazendo aquelas firulas características do Soteldo, e aí o Bruno Henrique estica a perna, dá meio que uma pernada no Bruno Henrique, e essa falta é apontada pelo árbitro, Rafael Klein, e punida com cartão amarelo. Depois do cartão amarelo, o Bruno Henrique tem um destempero absurdo, começa a reclamar de forma assintosa com o Rafael Klein e depois é expulso. Segundo na súmula do Rafael Klein, o Bruno Henrique chamou ele de merda, falou: você é um merda. E aí ele foi expulso. Então ele já tinha tomado o amarelo no pontapé que ele deu no Soteldo e depois foi expulso pela reclamação assintosa. Esse é o objeto da investigação, e isso que tornou tanto o Bruno Henrique quanto os parentes dele que eu citei suspeitos nessa investigação de manipulação de apostas esportivas. E os agentes da Polícia Federal fizeram busca e apreensão na casa do Bruno Henrique, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, levaram o celular do Bruno Henrique, fizeram busca e apreensão na casa dos parentes do Bruno Henrique, além de irem ao Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e a própria sede do Flamengo, a sede social do Flamengo, que é na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Para entender como é que a polícia chegou a esse caso. Existe, eu venho falando sobre isso, falei sobre isso lá no caso do Paquetá, falei sobre isso no caso dos jogadores que foram punidos aqui no Brasil. Os maiores interessados em evitar a fraude em apostas esportivas são as casas de apostas. Essas são as maiores interessadas, porque quando há uma fraude numa aposta esportiva, quem perde o dinheiro é a casa de aposta. Então, as casas de apostas têm um alerta ligado para quando qualquer aposta fora do comum tem algumas operações que eles consideram suspeitas. Então, alguns mercados, como, por exemplo, jogador tomar cartão, jogador cometer pênalti, jogador fazer gol contra, alguns tipos de mercados tem ali um alertazinho ou tem uma operação, tem um sistema que indica coisas para a casa de aposta ficar atenta. E o que a casa de aposta analisa? Muitas apostas diferentes num mesmo jogador para levar cartão ou para cometer um pênalti. Volume muito grande de dinheiro
Porque, beleza, se você aposta assim, pô, acho que fulano vai levar um cartão, vou botar ali R$30, R$50, na casa de aposta isso passa batido. Agora você bota 3 mil, você bota 5 mil ou mais, bota 50 mil, a casa de aposta olha e fala, opa, vamos olhar isso aqui, vamos entender isso aqui. Então, as casas já têm esse mecanismo para chamar a atenção. E as casas, 3 casas de apostas, identificaram apostas suspeitas com o mesmo objetivo, para o Bruno Henrique ser advertido com cartão nesse Flamengo e Santos. As casas são a Betano, a Galera Bet e a KTO. As 3 identificaram casos suspeitos. Eram apostas de mais de R$1.000, todas elas feitas para o Bruno Henrique levar o cartão, nessas 3 casas e em contas que tinham sido abertas recentemente. Porque também isso é analisado. Se o cara tem a conta dele na casa há 2 anos, há 3 anos, ali há um processo, há um padrão de uso dele na casa. Aí, quando uma conta é criada hoje e amanhã, ela foi criada hoje, e no dia seguinte você tem apostas em, como por exemplo, várias apostas para o Bruno Henrique levar um cartão amarelo, algumas delas usando o limite máximo que a casa permite, porque determinadas apostas, determinadas cotações, a casa bota limite de dinheiro. E aí tem gente, quando vai sempre no limite, chama atenção também. E eram muitas contas feitas recentemente, feitas no dia anterior ou na semana do jogo. E aí, juntando tudo isso, as 3 casas de aposta levaram esses dados, essas suspeitas, à IBIA. A IBIA é uma entidade chamada International Betting Integrity Association. Essa é uma entidade chamada IBIA, que quer dizer em português Associação Internacional pela Integridade das Apostas Esportivas. Então, essas 3 casas identificaram esse padrão de comportamento e denunciaram para a IBIA. A IBIA fez uma série de investigações. Primeiro, aguardou se o jogador iria realmente receber o cartão amarelo, e no momento que o jogador recebe o cartão amarelo, a IBIA ela tem uma conclusão. Aqui, ó, eu estou deixando essa imagem aqui, que o Globoesporte.com publicou, que o Globoesporte.com teve acesso ao relatório da IBIA. E aqui tá, ó, IBIA Suspicious Betting Alert 4.098. Beleza. Aí bota lá as informações, Flamengo e Santos, parará. E aí tá escrito Summary. E eu vou traduzir aqui pra gente ler. Um alerta apareceu na plataforma da IBIA, feita pela Kaizen Game, que deve ser o nome da empresa da Betano, que teve suspeitas de uma atividade que presenciou uma atividade suspeita de apostas envolvendo o Bruno Henrique, do Flamengo no Rio de Janeiro, para receber um cartão. 2 membros adicionais, ou seja, outras 2 casas de aposta, e aí ele cita Galera Bet e KTO, também identificaram suspeitas parecidas dessa mesma atividade de apostas. A atividade de aposta indica um potencial envolvimento do Bruno Henrique numa potencial manipulação. Então, o relatório da IBIA, dito aqui nesse texto em inglês, o nosso relatório acha que há uma suspeita de envolvimento do Bruno Henrique numa suspeita de manipulação de casa de aposta. Então, isso aqui, tanto é que está ali GE, foi conseguido pelo Globo Esporte. Então, só dando crédito a quem de direito, o Globo Esporte teve acesso a isso aqui. E aí, a IBIA fez contato com as autoridades brasileiras, e as autoridades brasileiras agora conduziram essa investigação. E agora temos que aguardar.
Agora temos que esperar as investigações acontecerem. O que vai acontecer com o Bruno Henrique no curto prazo? No curto prazo, o Bruno Henrique não tem nenhum impedimento jurídico de atuar. O Bruno Henrique pode jogar nessa semana contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Bruno Henrique pode jogar na final da Copa do Brasil no domingo, na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Esportivamente, o Bruno Henrique não tem nenhum impedimento para jogar, tá? O Bruno Henrique, como eu disse, não houve nenhum mandado de prisão, nem o Bruno Henrique, nem os parentes deles que são suspeitos têm mandado de prisão. Então, do ponto de vista, ele vai, o Bruno Henrique e todos nós que estamos acompanhando o caso, vamos aguardar as investigações. O Flamengo se posicionou, o Flamengo soltou uma nota oficial, demorou um pouquinho até para entender, normal, o que estava acontecendo e tudo, dizendo que está colaborando e tem interesse que tudo seja investigado, mas que também vai apoiar o Bruno Henrique durante esse período, não vai condenar o Bruno Henrique antecipadamente, e por isso o Bruno Henrique segue as atividades normais, treinou nesta terça-feira e vai seguir com a delegação para Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro. Então, isso é o que está nesse primeiro momento. E a gente volta a ver aquelas situações que a gente viu no caso dos brasileiros que foram lá no inquérito, na denúncia, na acusação feita pelo Ministério Público de Goiás, que pegou uma série de jogadores brasileiros que foram punidos, o Aleph Manga, por exemplo, uma série de jogadores que alguns já foram punidos, outros já foram banidos do esporte, e aquele mesmo padrão, e que a gente viu também no padrão do caso do Paquetá, essa investigação que começou no ano passado, em agosto do ano passado. Reparem, quando acontece esse caso do Bruno Henrique, em novembro, o Paquetá já estava sendo investigado formalmente pela FA, pela Football Association, que é a CBF lá da Inglaterra. Ele já estava sendo investigado. E quando aconteceu isso, essa suspeita com o Bruno Henrique, já tinha brasileiro que já estava cumprindo suspensão, jogador brasileiro que já estava cumprindo suspensão ou banido do futebol por serem condenados em manipulação de resultado. Então, repare, quando isso aconteceu, nós já tínhamos vários casos envolvendo jogadores brasileiros e um caso de muita repercussão envolvendo o Paquetá, também suspeito, agora formalmente acusado lá na Inglaterra de manipular também apostas esportivas e tomar um cartão, no caso do Paquetá, para beneficiar apostadores. E então esses casos já estavam amplamente divulgados e, mesmo assim, o Bruno Henrique foi pego sendo suspeito de manipular o resultado. É algo que faz parte de um ambiente em que há apostas esportivas, né? Hoje é uma realidade no Brasil, mas isso já era realidade em vários lugares do mundo há séculos, há mais de 100 anos, então já era uma realidade, só que agora, eletronicamente, você tem muitos mais mecanismos de pegar coisas suspeitas, como eu expliquei aqui. Cartão de jogador cometer pênalti, jogador ser expulso, jogador fazer gol contra, todas essas coisas são muito sensíveis. Então, os alertas das casas de apostas já estão muito apurados. E agora você tem a IBIA, que é uma entidade focada nesse tipo de coisa e que soltou esse relatório. E nesse relatório diz que existe suspeita de que as apostas são manipuladas e que existe suspeita de que o Bruno Henrique participou dessa manipulação. É algo grave, é algo importante de ser apurado, é algo que não pode ser tolerado e é algo com que o Flamengo vai ter que conviver numa semana decisiva, né? Flamengo que vinha num momento bom, ganhou o primeiro jogo por 3-1, agora vai ter que lidar com essa questão que, repito, não é uma questão de zoação, não é uma questão de clubismo, é uma questão séria. Isso precisa ser investigado. O Bruno Henrique e todos os parentes precisam ter
todo o direito à ampla defesa, porque isso faz parte do Estado Democrático de Direito, faz parte da forma como a justiça brasileira age, mas isso é algo que precisa ser muito bem investigado, muito bem apurado, porque é muito sério. Cruzeiro se aproxima de um acordo definitivo para contratar o volante Christian, do Atlético Paranaense. O jogador será uma das novidades do time para a próxima temporada e assinará um contrato de 3 anos. A negociação entre os clubes está praticamente finalizada, faltando apenas a documentação oficial e o término da temporada para que o anúncio seja feito. O Atlético Paranaense receberá uma compensação financeira pelo acerto. Christian, de 23 anos, não conseguiu renovar com o clube paranaense e é visto como um dos destaques do meio-campo do Cruzeiro para 2024. O jogador, que atua como volante, tem números expressivos na temporada atual, mas está se recuperando de uma lesão. Sua chegada irá fortalecer ainda mais a equipe, que já conta com outros nomes importantes no setor, como Wallace, Matheus Henrique e Fabrício Peralta, entre outros. Christian era um antigo alvo do Cruzeiro e chegou a ser cogitado por outros clubes como o Fluminense. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!